Ela reencontrou um antigo amor aos 70 anos. Anneliese van der Laan, ou simplesmente Anne, era apenas uma adolescente tímida de 15 anos quando viu milhares de soldados alemães marchando pelas ruas do seu bairro em plena Segunda Guerra Mundial. Sua amada Holanda estava sendo ocupada e o medo que aqueles uniformes e botas representavam era algo que ela ainda não tinha ideia de como descrever. Mas ela sabia que estava prestes a viver um terror inimaginável. Anneliese estudava em uma escola particular, bem no centro da cidade de Amsterdã, e por isso, todos os dias, desde a ocupação, precisava apresentar uma documentação para poder entrar em sala de aula. As novas professoras colocadas ali pelos alemães diziam que aquela era apenas uma medida preventiva, pois assim teriam certeza de que na escola só estudavam crianças realmente holandesas. A garota demorou a entender o que isso significava, mas logo que percebeu que Isaac, o menino judeu que se sentava na cadeira da frente, nunca mais foi à aula, ficou claro o que tudo isso significava. Ela ainda não sabia, mas isso seria o começo de uma longa história de amor. Com o passar do tempo, muitas foram as famílias de judeus que Anneliese não teve mais notícias. Os primeiros a fugirem foram os Horowitz, vizinhos que moravam bem em frente à sua casa e possuíam uma relojoaria. Assim que eles partiram, o estabelecimento virou uma espécie de quartel-general nazista. Quanto mais o tempo passava, mais a inocente moça começava a entender a gravidade da situação que aquelas pessoas estavam vivendo. No início, ninguém acreditou muito quando os judeus alertaram que suas vidas estavam correndo perigo imediato, e isso acabou contribuindo para que muitos deles fossem levados para lugares de onde nunca mais voltariam. Só que depois do governo alemão tomar conta da Holanda, isso ficou muito claro, e muitas foram as barbaridades que Anne presenciou contra esse povo em plena luz do dia. Certa noite, enquanto Anne, seus pais e seu irmão caçula, Frank, jantavam, eles foram surpreendidos com fortes batidas na porta da sua casa. O pai de Anne tirou os trincos da porta com cuidado e abriu somente uma fresta para ver do que se tratava. Ele respirou fundo e passou as mãos na cabeça como se perguntasse: "Por que na minha casa, meu Deus?" Mas não teve coragem de negar a entrada em sua casa de uma família totalmente desesperada. Anne largou o jantar e correu até a sala para ver do que se tratava, pois muitos pensavam que eles já tinham sido deportados desde a chegada dos nazistas. O único filho do casal era Isaac, o rapaz que estudava com Anne. Eles explicaram que estavam se escondendo no depósito da fábrica onde Willy Steen, o pai de Isaac, trabalhava como gerente antes da ocupação. No entanto, na noite passada, a temida polícia nazista, conhecida como Gestapo, acabou fazendo várias batidas porta a porta nas lojas das redondezas. E por muito pouco, a fábrica onde eles se escondiam ficou para o dia seguinte. Eu vi tudo de uma janela do depósito. Vi eles retirarem uma família à força e colocarem dentro de um caminhão. "Não temos para onde ir, Frank. Por favor, nos esconda em sua casa", implorou o homem ao pai de Anne. Comovidos, a família improvisou um esconderijo no sótão da casa. Na calada da noite, eles arrastaram uma pesada estante bem devagar até esconderem a porta que dava acesso à escada do sótão. Anne ficou bastante envergonhada quando seu olhar cruzou com o de Isaac, mas alguma coisa diferente aconteceu em seu coração. Os dias se passaram e a moça ficou responsável por levar comida e água para a família clandestina que agora morava em cima do seu quarto. À noite, enquanto lia no conforto da sua cama, Anne ficava se perguntando o que estaria passando na cabeça daquela gente. Um ano atrás, eles eram considerados pessoas bem vistas na sociedade, quase ricos, e agora estavam se escondendo como presas de um animal. A cada dia que Anne subia ao sótão para levar os mantimentos, mais curiosidade ela tinha sobre eles e mais tempo ficava para conversar.
Era engraçado para ela, pois, quando estudavam juntos, ela e Isaac mal se falavam, e agora pareciam melhores amigos. Foi quando Isaac tocou em seu rosto para ajeitar o laço do seu cabelo que Anne sentiu seu coração bater forte. Ela compreendeu que estava apaixonada e não tinha dúvidas que Isaac sentia o mesmo por ela. Assim, Anne e Isaac começaram a trocar cartinhas de amor toda vez que ele subia ao sótão. Para garantir a segurança dos dois, eles criaram uma espécie de código em suas palavras, nunca dizendo o nome um do outro. Caso os nazistas fizessem uma batida e lessem suas cartas, jamais desconfiariam que o seu amado admirador era um judeu. Durante muitas noites, eles se arriscavam para se encontrarem na cozinha da casa e assim trocarem os primeiros beijos. O medo de serem pegos, não apenas pelos nazistas, mas também por seus pais, só aumentava a intensidade daquela paixão entre os dois, e Anneliese sentia como se estivesse vivendo no filme Casablanca que ela tinha visto em um cinema clandestino. Só que nem tudo é um mar de rosas nessa história de amor. Quanto mais o tempo passava, mais os nazistas fechavam o cerco e piores eram as punições contra aqueles que eles descobrissem que estavam escondendo os judeus em suas casas. Anne se arriscava o máximo que podia para garantir que Isaac e seus pais tivessem tudo o que precisavam. Eles já estavam há quase 2 anos escondidos no sótão e o confinamento só piorava. Com o andamento da guerra, quase tudo começou a se tornar artigos de luxo. Os jornais e revistas eram todos dominados pelos nazistas. A rádio também era censurada, mas mesmo assim, os pais de Anne faziam questão de deixar o aparelho em cima da estante que escondia a porta para o sótão. E assim a família dos judeus também podiam escutar o que se passava no mundo afora. Mas o que pesava mesmo no emocional era a falta de passeios. Isso começou a adoecer o pai de Isaac e foi o motivo que os fizeram serem descobertos. Em uma noite gelada e silenciosa de maio, a porta da casa de Anneliese foi arrombada por um grupo de homens da Gestapo. Eles haviam recebido a denúncia de um vizinho que disse ter percebido uma movimentação estranha nas janelas da família van der Laan, especialmente aos sábados. A família de Anneliese negou veementemente que havia judeus em seus cômodos, mas logo os soldados iniciaram uma revista à procura dos esconderijos. Após revirarem a casa toda, a estante pesada que escondia a escada do sótão estava passando despercebida. Mas por causa da frágil saúde do pai de Isaac, que não conseguiu segurar uma tosse, um soldado escutou o som vindo de trás da parede e ordenou que a estante fosse derrubada. Com a descoberta da família Stein no sótão de Anne, todos foram levados a uma prisão provisória. E de lá, a moça viu todos aqueles que ela amava serem separados e enviados para lugares que nunca tinha ouvido falar. Enquanto Anneliese foi levada para o reformatório juvenil para garotas holandesas, seus pais e seu irmão foram levados para uma prisão muito pior. No entanto, nada se comparava ao destino da família de Isaac, e tudo o que ela soube é que para onde eles estavam sendo levados, ninguém nunca mais voltou. Anneliese fugiu do reformatório no mês seguinte à sua prisão e se uniu à resistência holandesa até o fim da guerra. Ela reencontrou sua família um ano após a rendição alemã, mas nunca mais teve notícias do amor de sua vida ou de qualquer membro da família Stein. Anneliese carregou muitas cicatrizes das batalhas que travou, mas nenhuma delas doía mais do que a ferida aberta em seu coração. Ela se mudou para os Estados Unidos depois da guerra e lá conheceu o homem que viria a ser seu marido. Ele era um bancário e considerado por todas as mulheres como um belo partido. A holandesa teve com ele 3 filhos, mas nunca se sentiu feliz. Anne nunca o amou por completo e também nunca foi amada de verdade por ele. Quando ainda estava no resguardo do 3º filho, acabou descobrindo que o marido tinha um amante e uma segunda família, e isso a enfureceu. O marido não aceitou a insubordinação e o espírito combativo de Anne e tentou agredi-la para que ela se calasse. No entanto, Anneliese van der Laan era uma mulher que tinha enfrentado nazistas e não era um marido valentão que faria mal a ela.
Além de dar uma surra no marido agressor, Anne se divorciou e dedicou o resto da sua vida para cuidar de seus filhos e de sua carreira. O amor tinha morrido para ela no dia em que desistiu de procurar notícias de Isaac. Bem, pelo menos é isso que ela pensava. Certo dia, em uma tarde quente de verão nas praias da Flórida, Anne foi convidada para conhecer os sogros de James, seu filho caçula que estava prestes a se casar. Ela estava se divertindo com a conversa, quando James sugeriu que ela contasse para os sogros como a sua família tinha sobrevivido na Holanda. Anne não gostava de falar muito sobre isso, mas acabou contando algumas coisas sem dar muitos detalhes. Os sogros do seu filho ficaram maravilhados sobre suas histórias de resistência e então fizeram questão de chamar o vizinho que morava no andar de cima, pois ele também tinha sobrevivido à guerra. Quando um homem de aproximadamente 70 anos entrou pela sala, Annelise sentiu seu coração se aquecer e se enxergou novamente como se ainda tivesse 15 anos de idade. Apesar dos efeitos do tempo e a marca do campo de concentração tatuada no punho do sujeito, ela não teve dúvidas de que aquele era Isaac e ele também a reconheceu. Separados por décadas e na idade que muitos consideravam como a parte final da vida, o casal de 70 anos de idade se abraçou e choraram juntos e surpreendeu a todos com um beijo inesperado. Foi necessário um copo d'água com açúcar para que Anne pudesse finalmente contar a história mais importante de sua vida e também escutar o que Isaac tinha a dizer. Isaac explicou que depois que foram presos, ele e seu pai foram levados para um campo de concentração e sua mãe para outro. O pai de Isaac morreu ainda na prisão e ele trabalhou como escravo até o fim da guerra, quando os soldados aliados finalmente o libertaram. Quando conseguiu uma passagem de navio para a América, Isaac decidiu mudar de nome e agora se chamava John, pois isso o fazia mais americano. Ele e Annelise ficaram o resto do dia conversando sobre o passado e o mesmo aconteceu no dia seguinte, e no dia seguinte e no outro. Quando pararam para pensar, todo o tempo que a maldade do mundo lhes tinha tirado, decidiram ficar juntos e viver tudo o que não tinham vivido. Não importa a nossa idade, o quanto tempo ainda nos resta. O que importa é que eu ainda sou a mesma Annelise que ele conheceu e ele continua a ser o meu Isaac, Anne confidenciou. Daqui pra frente, o nosso combinado é viver o hoje. Se você gostou desta história e ainda não é inscrito, não se esquece de deixar sua curtida e se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!